Boa noite. O Jornal da Record está no ar para você saber que os executivos presos na última fase da Operação Lava Jato passaram por exames hoje em Curitiba. A Polícia Federal está analisando os documentos apreendidos nas sedes das empreiteiras e não descarta colocar novos suspeitos na lista de investigados. Os 12 presos chegaram de van até a sede do Instituto Médico Legal de Curitiba. O primeiro a descer foi o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Também estava no grupo o presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo. Eles passaram por exames de corpo de delito, que é comum em prisões desse tipo. Em seguida, voltaram à sede da Polícia Federal, onde dividem 5 celas, que estão com a lotação máxima. A polícia iria começar a ouvir os presos hoje, mas os depoimentos foram adiados para a próxima segunda. Isso porque os investigadores não tiveram tempo suficiente para analisar todo o material apreendido nas sedes das empreiteiras. Os delegados esperam encontrar nos documentos mais provas que os executivos da Odebrecht e Andrade Gutierrez formavam cartéis e pagavam propina para conseguir contratos com a Petrobras. Juntas, as duas empreiteiras possuem 26 bilhões de reais em contratos com a estatal. A suspeita é que as construtoras pagaram 710 milhões em propinas para conseguir ganhar as licitações. A polícia também deve intensificar as investigações sobre a relação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os empreiteiros envolvidos no esquema. Mensagens trocadas entre o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e executivos revelaram que Lula era chamado pelo apelido de Brahma. Lula fez várias viagens ao exterior com o diretor preso da Odebrecht, Alexandrino Alencar. A última em 2011, quando Lula representou o governo brasileiro em um evento na África. Os delegados não descartam abrir um inquérito específico para investigar Lula. A defesa do presidente da Andrade Gutierrez já entrou com pedido de liberdade. A Odebrecht não informou se também deve pedir habeas corpus. Não há prazo para o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre julgar os pedidos. Hoje, a agência internacional Moody's, que classifica o grau de risco de investimentos, colocou em revisão para rebaixamento as notas das construtoras Odebrecht e Andrade Gutierrez. Só nessa semana, 40 ônibus foram flagrados em situação irregular nas estradas de São Paulo. Sem oferecer segurança aos passageiros, esses veículos também são um risco para outros motoristas. Acompanhe os flagrantes na reportagem de Thaís Furlan e Ricardo Andreoni. Os fiscais percorreram as principais rodovias de São Paulo em busca dos ônibus clandestinos. Este havia acabado de entrar na estrada, seguia de São Paulo para o sertão do Piauí. Os passageiros estavam em um veículo todo irregular. Não havia documentação, a fiação do painel estava exposta, as setas não funcionavam e o banco do condutor tinha um calço de madeira. O ônibus foi apreendido. O motorista contou que há 20 dias teve esse mesmo veículo retido numa blitz em Brasília. Nós não vamos parar, não. É pegando e nós rodando. Como assim? Se eles prenderem, nós tiramos amanhã e começa a rodar de novo. Este passageiro sabia que o ônibus era irregular. Por que o senhor prefere esse ônibus? Anda mais rápido. Chega mais rápido. Os passageiros gastam em média 20% menos para viajar em ônibus clandestinos. A maioria tem uma manutenção muito precária. Aqui, o banheiro está interditado, a porta não tem fechadura, só é presa por este arame. Os bancos não têm cinto de segurança e as saídas de emergência do veículo não funcionam. Fernando conta que o assento dele estava completamente solto e disse que ficou aliviado quando o ônibus foi parado. Só fui perceber conforme o ônibus ia andando, e passando em valeta, passando em lombada, né? Aí eu não tive como mudar de banco porque o ônibus estava lotado. As empresas flagradas são multadas em R$ 5.800. E para liberar o veículo, precisam comprar bilhetes para os passageiros seguirem viagem em companhias legalizadas. Para passar, vai viajar e não tem problema nenhum, entendeu? Mas eu não sabia que ia passar por isso aí. A situação deste outro ônibus que seguia de São Paulo para a Bahia é tão crítica que não foi possível religá-lo, nem para levar o veículo para o pátio. Desligou, não funciona mais. Essas são as condições do veículo que eles viajam.
Bom, e no Rio de Janeiro o problema é a depredação. As câmeras das estações do sistema de ônibus expresso do Rio registram diariamente cenas de vandalismo. Nem o acesso para cadeirantes é poupado. O custo para consertar o que é quebrado chega a R$150 mil por mês. Os vândalos agem à noite, principalmente durante os fins de semana. As câmeras de segurança flagram cenas como essa. Jovens pulam e passam pela catraca diversas vezes. Um deles chuta e tenta arrancar a passagem para cadeirantes. Neste vídeo, um homem tenta quebrar a câmera de vigilância da estação. Ele insiste e acaba sendo filmado. Neste outro flagrante, um vândalo destrói o acesso para cadeirantes. Depois de derrubar a catraca, ele ainda pega um extintor de incêndio e quebra os vidros dos equipamentos ao lado. Tudo na frente de um funcionário da estação. Neste terminal, um grupo derruba grades de ferro que depois são jogadas na via. O BRT, sistema de transporte que utiliza vias expressas para ônibus, funciona há 3 anos no Rio de Janeiro. Todos os dias é registrada pelo menos uma ocorrência de vandalismo no BRT. Diariamente, as equipes de manutenção têm serviço em função das depredações. O prejuízo chega a R$150 mil por mês. Sai do bolso de todos nós, porque o patrimônio é público, foi construído com o dinheiro, com recursos da prefeitura, com recursos do PAC, todos esses recursos são advindos dos nossos impostos. Segundo a diretora, o policiamento deve ser reforçado no período da noite nas estações com maior número de ocorrências. Além disso, ainda este ano, a polícia passará a receber as imagens das 650 câmeras do sistema BRT em tempo real, o que deve ajudar no combate aos vândalos. Agora você vai ver um flagrante de violência em Belém. Uma estudante reagiu a um assalto e acabou arrastada por 2 homens de moto. A adolescente está a caminho da escola quando 2 homens se aproximam. O garupa desce e tenta arrancar a mochila da menina. O condutor veste uma camisa de mototaxista. Ela reage e é arrastada pelos assaltantes. Abalada, a vítima permanece no chão até receber ajuda. Os criminosos foram flagrados por uma das 14 câmeras instaladas nesta casa. A quantidade é uma demonstração da insegurança que os moradores enfrentam. Segundo eles, assaltos são frequentes, até mesmo antes do amanhecer. A gente fica à mercê, né, de tudo isso, tem que ficar dentro de casa, né? E muitas vezes não tem aquela segurança para poder falar, para poder denunciar, né? Os criminosos que aparecem nas imagens até agora não foram localizados. Eles fugiram sem levar nada. Foi enterrado hoje, no Rio de Janeiro, o corpo do médium Gilberto Arruda, assassinado no centro espírita onde morava. O religioso tinha 73 anos. Ele foi encontrado com as mãos amarradas. A polícia não deu detalhes sobre a investigação. O ex-fiscal da Prefeitura de São Paulo, Luiz Alexandre Magalhães, deixou a cadeia esta madrugada depois de receber a liberdade da Justiça. Ele foi detido ao ser flagrado recebendo propina de outros 2 fiscais, na quarta-feira. A frota de ônibus de Maceió será reduzida a partir das 6 da tarde e vai parar de circular depois das 10 da noite. A decisão foi tomada depois que um 4º veículo foi incendiado este mês. Ontem, moradores registraram mais um ônibus em chamas. Segundo a polícia, as ordens para os ataques partem de dentro dos presídios. Todos os dias, 4 pessoas morrem e 40 ficam feridas no trânsito da maior cidade do Brasil. Para reduzir números como esses, São Paulo vai aumentar a fiscalização e colocar agentes em locais onde os motoristas não estão habituados. A faixa é para pedestre, mas e esse carro parado aí? É que eu não vi que o semáforo fechou. O sinal está vermelho, só que um acelera e o outro vai atrás. O desrespeito às leis de trânsito pode ser visto em qualquer lugar. Mas aqueles motoristas que andam distraídos por aí vão precisar de atenção. Ficar de olho por onde passam é que a fiscalização vai aumentar. Os agentes de trânsito apostam em operações surpresas, flagrantes em 250 novos pontos da cidade. A ideia é usar o prejuízo no bolso para criar consciência ao volante.
Uma pesquisa encomendada pela Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo mostra que metade dos motoristas da cidade comete ao menos uma infração de trânsito por dia. Alguns por esquecimento, outros por negligência e outros porque sabem que a fiscalização está sempre basicamente nos mesmos locais. Esse engenheiro monitorou 20 cruzamentos e mais de 15 mil motoristas e acredita que só uma conscientização efetiva pode reduzir números tão preocupantes. Matamos por dia 4 pessoas aqui na cidade de São Paulo e cerca de 40 ficam inválidos ou mutilados. Esse aqui sabe bem o que tem de fazer. Usar cinto de segurança, não parar na faixa, obedecer às regras. Mas tem muita gente que não age dessa forma. E é para essas pessoas que eles estão ali, de longe, observando. Agora eles vão fazer a operação surpresa, viu? Ah, é? Ah, então vamos embora logo, né? Vamos cumprir a regra, né? E olha, um assunto polêmico tomou conta da cidade de Montes Claros, norte de Minas Gerais. Os moradores por lá dizem ter visto um disco voador. Um ponto de luz parado no céu. De uma hora para outra, o objeto se mexe e muda de cor. A claridade chamou a atenção do Marcelo, que tirou o celular do bolso e gravou o vídeo. Olha só, um disco voador. A impressão que ele estava indo mais alto, porém ele soltava uns flashes azul, num estilo assim bem diferente, que a gente não conhecia ainda. Marcelo até pensou que era um drone ou um Vant, um veículo aéreo não tripulado. E não foi só ele que percebeu a movimentação estranha no céu. O Fabrício também viu. Ela começou a se movimentar numa rota diferenciada, que eu notei que não era um avião ou outra coisa. Assim que a luz apareceu no céu, o assunto tomou conta das redes sociais. Muito se comentou sobre a presença de extraterrestres na cidade. Muitos mitos, poucas verdades e um mistério no ar. Nada que me justifique assim, falar assim, eu acredito. Não, por enquanto não acredito. O senhor nunca viu nada diferente no céu? Nada. Estamos de volta com o Jornal da Record. Piora a avaliação do governo Dilma Rousseff. Os números são do Instituto Datafolha. A nova pesquisa divulgada hoje revelou que 65% dos brasileiros consideram ruim ou péssima a atuação da presidente Dilma Rousseff. Na pesquisa anterior, o índice era de 60%. Na pesquisa da semana passada, 13% dos brasileiros consideraram o governo bom ou ótimo, contra 10% que tiveram a mesma opinião nessa semana. O Datafolha ouviu 2.840 pessoas em 174 municípios. Um festival de carnes de cães e gatos na China é alvo de muita polêmica. Ativistas do mundo todo condenam o abate de 10 mil animais para esse evento. Centenas de animais enjaulados, criados com um único objetivo: o consumo. Estes vendedores preparam cães e gatos para o abate. As imagens são fortes. Neste vídeo, um homem agarra um cachorro à força e o coloca dentro de uma van. A carne é vendida para restaurantes que atraem milhares de pessoas no verão. O ritual faz parte do tradicional festival chinês da cidade de Yulin, onde cerca de 10 mil animais são mortos todos os anos. Motivo de revolta para muita gente. Campanhas para tentar impedir que ele aconteça tomaram a internet nas últimas semanas. Os protestos se espalharam pelo mundo, mas o assunto ainda divide opiniões. Aqui no Japão, onde cães e gatos são adorados pela população, muitos acreditam que a cultura alimentar de um país deve ser respeitada. Não como carne de cachorro, mas é difícil criticar. Muitos não entendem por que nós, japoneses, consumimos carne de baleia e golfinho, por exemplo, diz essa empresária. Essa outra mulher concorda. Amo meu cão e nunca pensaria em fazer dele uma refeição, mas respeito que existam culturas diferentes. Na cidade chinesa de Nanjing, uma câmera da polícia flagrou um acidente que impressiona.
Uma BMW furou o sinal vermelho em altíssima velocidade e atingiu um carro, um ônibus e um táxi. O taxista sofreu ferimentos leves. Já os 2 ocupantes do carro morreram na hora. O motorista da BMW conseguiu fugir, mas foi localizado e preso mais tarde. A polícia investiga se ele usou álcool ou drogas. E na Áustria, um homem jogou o carro sobre várias pessoas em uma movimentada rua de comércio. Testemunhas contaram que o motorista estava a mais de 100 km por hora. 3 pessoas morreram e 34 ficaram feridas, 6 em estado grave. O homem se entregou em seguida. A polícia disse que ele sofre de problemas psicológicos e descartou um ataque terrorista. Campeonato Brasileiro, em jogos válidos pela 8ª rodada, o Santos recebeu o Corinthians na Vila Belmiro e venceu. Já no Maracanã, o Flamengo não foi feliz contra o Atlético Mineiro. Com a estreia do atacante Emerson Sheik, o rubro-negro tentou manter a sequência de vitórias para se afastar da zona de rebaixamento, mas os visitantes marcaram 2 vezes, ainda no primeiro tempo, para vencer a partida por 2-0. O Santos conseguiu subir 6 posições na vitória sobre o Corinthians. Ricardo Oliveira foi o autor do único gol da partida. Quebra o recorde nos Jogos Pan-Americanos. Competições. Jogos emocionantes. As conquistas das medalhas. Em julho, a Record transmite com exclusividade a principal competição das Américas, direto do Canadá. Medalha de ouro mais uma vez! Jogos Pan-Americanos de Toronto, em julho, só na Record. Uma recém-nascida foi encontrada por garotos que empinavam pipa em um terreno baldio na região metropolitana de Belo Horizonte. E olha, esse bebê foi salvo pela mãe de um deles e está se recuperando no hospital. Imagina se essa menina passar a noite ali naquele mato, gente. Não tinha aguentado, não. O vídeo foi gravado minutos depois que a recém-nascida foi encontrada. Alexandra é quem aparece nas imagens com a menina nos braços. Quando a gente sentiu que ela estava viva, o intuito foi de embrulhar, aquecer e alimentar. O filho dela encontrou o bebê neste terreno baldio onde os adolescentes do bairro costumam brincar. Ilgmer queria pegar a pipa que estava na árvore. Quando voltou, encontrou a recém-nascida ainda com cordão umbilical, sem roupa, apenas com um pano cobrindo a cabeça. Fazia muito frio e, segundo os moradores, neste matagal tem carrapato, aranha e até cascavel. Fui pular no buraco aqui que tem aqui, fui pular nele, na hora que eu pulei, meu pezinho da neném me mexeu. Cada vizinho ajudou como pôde. Graciele amamentou a menina. Ela tá com frio, parece que tá com fome. Depois que eu amamentei ela, ficou mais calminha. A menina está internada no hospital regional da cidade. Os médicos que a atenderam disseram que ela havia nascido cerca de 5 horas antes de ser achada. Eu nunca tinha deparado com uma situação dessa. Ainda não há pistas sobre a mãe. Vitória está bem. Pesa 2 quilos, 740 gramas e mede 52 centímetros. Não teve quem não se apaixonasse pela recém-nascida. Um criminoso invade uma padaria em Lavras, Minas Gerais. Ele vai direto ao caixa e pede o dinheiro. O comerciante reage e, com a gaveta cheia de dinheiro, bate na mão do criminoso e a arma cai no chão. Assustado, o assaltante foge correndo. Se você tem pistas sobre o ladrão, ligue para a polícia no 190. Autoridades americanas investigam um blog do atirador que matou 9 negros numa igreja da Carolina do Sul esta semana. No site, 60 fotos de Dylan Roof, de 21 anos, autor do massacre. Em uma delas, ele queima a bandeira dos Estados Unidos. Nesta outra, mostra uma arma. Num texto racista, Dylan explica o ódio às minorias e diz que escolheu a cidade de Charleston porque um dia já teve a maior população de negros em relação a brancos no país. Eu não tenho escolha, dizia ele. Tem gente que trabalha com coisas que poucos sabem fazer. Ou melhor, que poucos têm coragem de encarar. Você vai saber como é a vida deles na série Profissões. A vida nas alturas.
Como é trabalhar de sol a sol pendurado num cabo? Aqui é bem melhor. E a gente trabalha solto sem ninguém tá perturbando a gente aqui. São 750 metros de distância, do Morro da Urca até o Pão de Açúcar ali atrás. Os homens que mantêm segura a famosa atração turística. Meu escritório é aqui, ao ar livre. A vida no palco. Como o artista se mantém imóvel por horas para agradar a multidão. O maior segredo é a meditação. E o segredo dos pilotos no Globo da Morte. A vida na cozinha. O chefe que madruga para mexer panelas gigantes e alimentar 2.000 pessoas. O truque é isso aqui. Não precisa força, é jeito. E o cozinheiro dos 500 quilos de polenta. A vida na rua. Quanto caminha um gari para deixar São Paulo um pouco mais limpa? E o coletor que corre no trabalho e coleciona títulos na pista. Já é treinamento para maratona. Já é treinamento para maratona. A vida no mar. Nós vamos descobrir juntos como é trabalhar num navio de cargas gigante como esse aqui. Veja na nova série especial do Jornal da Record, Profissões. Na Bahia, muita gente não via a hora de comemorar essa festa junina, mas quem saiu em busca da animação teve que enfrentar estradas lotadas, filas nas rodoviárias. São Rodoviária de Salvador, bagagem por toda parte. Com o terminal de embarque lotado, filas se formavam e ônibus saíam a cada momento. O jeito para muitos foi improvisar. Viajar é assim mesmo. Mas quem se importa? Vale tudo para curtir o São João no interior baiano. Todo mundo quer aproveitar o feriado com a família e se deliciar com as comidas típicas da festa junina. Só trabalho, casa. Quando a gente tem essa oportunidade é bom demais, né? Com um grande movimento, alguns passageiros enfrentaram problemas. Uma opção foi a travessia pela Baía de Todos os Santos pelo ferry-boat. A gente já tem 2 horas eu atravessando aqui para chegar aqui, quase que não chego. O som ajudou a enfrentar a espera. Se estiver na fila, aí o tempo passa bem mais rápido, já no clima, aí é bem melhor. Na BR-324, uma das principais saídas da capital baiana, o movimento de carros é intenso. A estimativa por dia é que 60 mil veículos passem por aqui, com destino ao interior do estado até quarta-feira. Mas o bom baiano não se irrita, sabe que vale a pena. Comida boa e boa música compensam qualquer coisa.